Reia! Eu sempre fico confusa pra saber se começou ou não começou. Reia! Chegou a nossa quarta com a Tecelã. Eu já vou aqui comunicar, né, os meus seguidores, chamar o pessoal. Enquanto a gente vai se conectando com esse rezo. Bora se conectar com a magia. Bora se conectar com a força da cocriação consciente. Bora junto nessa viagem, nessa imersão. Me conta como é que vocês estão. Boa noite. Estou mandando aqui pro pessoal. Vai fazendo aí você também, vai convidando um povo. Seja bem-vinda! Hoje a gente vai conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, trazer um pouquinho sobre a consciência do que são as dimensões da nossa alma, né? Vamos conversar aí um pouquinho sobre esse processo, né, de criação, como que acontece o processo de criação, né? Como que a gente pode se conectar, né, com esse processo de criação. Então vamos deixando o pessoal chegar, né? Vamos trazer aqui para o nosso agora, né? Uma respiração bem profunda, né? Nos conectar com a nossa presença, eu sou, né? Nos conectar com esse agora, trazer toda a atenção por aqui, pro agora, para a gente receber, né? Esses ensinamentos, para a gente poder compartilhar, né? O que venho trazendo hoje, né? Então, o Quartas com a Tecelã, né? Ela nasce com o objetivo de poder trazer um pouco de informação, né, para a comunidade que segue o Templo Útero de Gaia, né, a fim de que a gente possa contribuir com o seu processo de evolução, com o seu processo de ascensão, né. Então, um dos primeiros pontos em que eu quero compartilhar com vocês é que aqui, né, no Útero de Gaia, nós vamos seguir por uma espiritualidade livre, né? Então, nós vamos respeitar, né, a crença de cada um, respeitar o processo evolutivo de cada um, né, respeitar a consciência de cada um, né, e trazer a espiritualidade, né, numa forma prática e de uma forma livre, né? Essa é a nossa intenção, desmistificar o processo da criação, né, para que a gente possa trazer a espiritualidade para o nosso dia a dia, para que a gente possa praticar essa espiritualidade diária, né? Porque não adianta a gente achar, né, que nós podemos terceirizar o nosso poder, né, que tudo tudo acontece através de nós, né? A tua própria espiritualidade, ela não vai fazer nada no seu lugar. Boa noite, mana, seja bem-vinda, meu amor. Boa noite a todos que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Então, a espiritualidade, né, ela não vai interferir no nosso processo de evolução. Ela está, sim, para nos orientar, para nos guiar, né, e também para nos mostrar o caminho, né, e tudo isso vai ser construído a partir de nós, né, de uma mente consciente, de uma mente que desperta, né, de uma mente que questiona, de uma mente que busca informação, né. Então, hoje eu queria falar sobre as dimensões da alma, né? Para quem não me conhece, eu sou a Jo, né? Sou co-criadora do Espaço Templo Xamânico Útero de Gaia.
E eu trabalho, né? Sou terapeuta multidimensional, sou médium, trabalho com apometria, trabalho com apometria sistêmica, apometria xamânica, trabalho com processos, né? Com xamanismo, trabalho também com cura prânica e sou guardiã das medicinas da floresta, né? Então, eu, desde que comecei, a Mana colocou aqui, realmente, Mana, isso que você falou é muito importante, o livre-arbítrio. A espiritualidade nos empurra, mas quem caminha é a gente, né? Com toda certeza, com toda certeza. Então, o meu processo, né, o meu processo de criação da mulher que sou, ele se inicia, né, quando eu começo a entender que eu não sou só um corpo físico, né? Então, o meu processo de conscientização, né, do que eu sou. Boa noite, Agni, meu amor, que saudade de você, hein? Eu vou aí, hein? Acho que eu vou aí nesse ritual, esse trabalho aí de vocês, tô querendo muito. Então, o meu processo ele começa, né, a expandir quando eu tenho consciência de que eu não sou só esse corpo físico. E eu acredito que a maioria de nós, né, já sabemos disso, né? Então a gente sabe que a gente não é apenas esse corpo físico, né? Então, o que somos, então, né? Nós podemos dizer que o nosso corpo ele tem dimensões. Nós somos seres, por isso que a gente fala, somos seres multidimensionais. Então, o nosso ser, o nosso espírito, ele tem diversas dimensões, né? Então, para que a gente entenda, né, a fonte de tudo que é grande espírito, o Akatanka, Tupã, né, como a gente gostaria, como cada um chama, né? Mas a fonte de tudo que é, ela querendo experienciar ela mesma, ela começa a se dividir, né? E essa divisão ela vai descendo, né? Diante dos super universos, todos, né? Ela vai descendo e ela vai chegar no estágio, né? Do que a gente trabalha hoje na espiritualidade, que são os 7 corpos espirituais. Então ele começa lá no eu sou, né? E o que é o eu sou? Né? O eu sou é o espírito. O eu sou é a essência de tudo que se é, né? Então o eu sou ele representa o espírito na sua essência. Então é muito importante a gente saber para espiritualidade na prática é que a primeira coisa é que a nossa palavra ela tem poder. E a palavra eu sou é uma consciência. Então quando eu digo eu sou seguido de uma palavra negativa, por exemplo, eu sou medrosa, eu sou teimosa, eu estou decretando que sou aquilo. Porque o eu sou é tudo que se é. Então se eu digo eu sou e completo com uma frase, eu estou decretando isso sobre mim. E isso vai ser criado dentro de mim. Boa noite, Mari, meu amor. Sejam bem-vindos. E aí, né, a gente vai descendo, né? Quando a gente chega lá, a gente tem o eu sou e a gente vai descer. A gente vai para o nosso corpo causal. Eu vou trazer uns fundamentos, assim, bem básicos, só para a gente ter entendimento de como que é um processo de criação, tá, gente? Então, a gente tem o nosso corpo causal. O nosso corpo causal é onde está todas as memórias dos nossos registros acásticos. Ou seja, eu sou um ser multidimensional e eu sei que eu não tive só essa vida. Então eu já vim de um processo, né, de evolução. Eu já peregrinei por muitas épocas. Para nós, né, o tempo ele não existe. Então, o que está acontecendo aqui hoje em 2024 é a mesma coisa que está acontecendo também está acontecendo em 1980, então também está acontecendo em 1508, então está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o nosso corpo causal é onde está todas as informações, né, do multiverso, de tudo que a gente já viveu, né, enquanto experiência e espírito. A Jibai colocou, eu sou luz, Jibai Arte. Eu sou luz. Exatamente. Então, todas as memórias de tudo que a gente viveu está nesse corpo, né? Nesse corpo causal. Né? Então, se eu fui numa vida passada rica, a memória tá lá. Se eu fui pobre, a memória tá lá. Se eu fui uma mulher, se eu fui uma bruxa, uma feiticeira, a memória tá lá. Se eu fui uma médica, a memória tá lá. Então, dentro deste corpo existe o nosso HD,
Mas não é só o HD desta existência, é de toda a nossa existência enquanto espírito, né? Aí a gente vai descendo mais, a gente vai passar para o nosso corpo, o mental, que é o mental superior, né? O nosso mental superior, ele vai reger o quê? Ele vai reger o nosso pré-consciente e o nosso consciente. O que seria nosso pré-consciente? Pré-consciente são as memórias armazenadas desta vida, desta realidade, deste plano. Então, tudo que eu vivi, né, desde o momento da minha concepção até os 7 anos, está registrado neste pré-consciente. Tá? Então, muitas vezes a gente responde por esse pré-consciente, mas não se lembra o porquê. Então, tá tudo lá no pré-consciente. E aí, né, a gente também tem a consciência. E o que é a consciência? Consciência é o que nós estamos usando agora para ter essa comunicação. É a nossa mente racional, certo? E a gente vai descer mais uma dimensão, né, da alma. E a gente vai para o nosso mental inferior. No nosso mental inferior, a gente vai acessar o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. No nosso subconsciente estão armazenadas as nossas memórias de emoções, tá? Para que a gente entenda, o corpo astral que fica embaixo desse mental inferior é quem registra essas emoções, né? Ele está na 4ª dimensão. Então, o mental inferior ele vai acessar essas informações de emoção, mas ele não vai acessar memória, porque está no consciente, você não tem acesso. Então, como que isso pode ser usado em exemplo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tive prosperidade financeira na vida, sempre tive tudo que eu quero, mas em algum nível eu sinto que ainda me faz falta, tá faltando algo na minha vida. Embora, né, embora materialmente eu tenha tudo, eu sinto que algo falta em mim, né? Isso se dá por quê? Porque você está acessando uma memória inconsciente de uma emoção que está armazenada, né? Então a gente fala, né, é um dado, né, que o nosso subconsciente ele responde de 90 a 95% da nossa mente, né? Então, e aí o que quer dizer? Quer dizer que 5% apenas é usado de forma consciente. Ou seja, eu só uso 5% da minha mente? Não. Você usa a mente toda. Mas a sua mente toda é só 5% da realidade. O resto está no inconsciente e no subconsciente, tá? E o inconsciente, o que é? O inconsciente, né, é aquela memória de tudo, é aquela memória armazenada, né? É lá no inconsciente que a gente guarda os nossos traumas, os nossos bloqueios. Por quê? A nossa consciência entende que se nós ficarmos revivendo essas emoções, isso nos fará mal, né? Por exemplo, se toda hora eu ficar lembrando de um trauma, eu não vou conseguir dar seguimento à minha vida, né? E aí ela encapsula essa memória, né? E aí a gente vai respondendo ao longo da vida, a gente vai resgatando essa memória. É no inconsciente também que está as memórias do coletivo, né? Então, eu posso acessar o inconsciente e sentir algo que não foi meu? Não. Para mim, acessar algo do inconsciente coletivo, ainda que eu não esteja vivendo nesta vida atual, eu tenho que estar em ressonância com aquela memória. Então, eu tenho que ter passado por aquela memória. Então, quando a gente fala assim, Dia das Mulheres, né? Vamos usar os Dia das Mulheres. Dia das Mulheres. E aí, o que acontece? Nesse Dia das Mulheres, o que acontece? Quantas de nós mulheres, né, é uma data comercial, né, cultural, né, desculpa. Quantas de nós mulheres não nos recordamos, né, do que se passou para ter esse dia,
né? E aí a gente vai, o campo fica ressoando essas memórias. E a gente, por ressonância, por dessa vida ou vida passada, faz com que a gente se identifique com aquela memória, né? Por quê? Porque em algum momento nós vivemos ela. O Wellington Henrique vai deixar salvo, depois eu revejo. Vou deixar salvo, sim, vai ficar, todas as lives vão ficar salvas para a gente poder rever quando quiser. Então, então é isso. Né? Então, quando a gente muitas vezes se depara com uma emoção e que a gente não consegue reconhecer em nós, provavelmente é porque essa emoção foi vivida em alguma dessas dimensões e ela está retornando para nós porque nós entramos em ressonância com ela. E o que era entrar em ressonância? Né? Como eu falei, Dia das Mulheres, né? Todo mundo, existem muitas mulheres que estão ali no seu conceito, estão ali buscando, que tem um olhar para a história do feminino, e elas vão se sentir nesse dia, né, tudo que foi passado para esse dia, né? Então, vamos supor que eu tenha memórias, né, ali, aquele dia me remote uma memória da aquisição. Eu começo a me lembrar, né, eu sou uma mulher medicina, que trabalho com medicina, eu começo a me lembrar de que as mulheres foram mortas e sacrificadas e tal, e tal, e tal, e eu começo a ressoar com aquele sentimento. Mas por que eu ressoo com aquele sentimento? Não é só porque ele está ali no campo coletivo, né? É porque eu já estive, de fato, conectada com essa emoção, né? E aí você fala assim, mas e aí? Mas isso eu não vivi. Bom, é muito provável que você tenha vivido, mas se você não viveu, você vai partir do lógico que você é o todo. E nós vivemos o todo. Então, nós sentimos o todo, né? Então, aí depois a gente tem o corpo astral, né? Que é onde a gente armazena as nossas emoções. E depois do corpo astral, a gente tem o nosso duplo etérico, né? Que é uma cópia anatômica do nosso corpo físico, né? Então é uma cópia que contém todas as informações que o nosso corpo físico atualmente tem. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de desdobramento, ou a gente vai fazer uma cura interdimensional, quando eu vou fazer um trabalho que eu tô daqui e você daí, o que acontece? A gente vai se desdobrar, né, através da impulsoterapia, e vamos nos encontrar, né, o meu duplo, a cópia do meu corpo físico, né, que tem todas as informações, vai até você numa outra dimensão e a gente começa a fazer o trabalho ali, né? Então é por isso que a gente não precisa estar conectada para que o trabalho aconteça, tá? E aí depois disso, do duplo, a gente tem a fisicalidade, né, que é o nosso corpo físico, né? São o nosso corpo físico. Certo. Então a gente está falando aí, o corpo físico ele vai ficar onde? Ele vai ficar na terceira dimensão. O duplo ele vai ficar entre a quarta e a quinta. Aí a gente tem o astral, que vai ficar entre a quinta e a sexta. Aí a gente tem o mental inferior entre a sexta e a sétima. Aliás, o corpo físico, o duplo, que vai ficar ali entre a terceira e a quarta. Aí o corpo astral na quarta, o corpo mental inferior na quinta, o superior na sexta, o corpo causal na sétima e o eu sou na sétima, né? E descendo, né? Depois da terceira dimensão, quando a gente vai descendo mais, quando a gente se desdobra, né? A gente está conhecendo o que é, né, esse corpo dimensional para cima, então a gente né? Essa escala tanto é dimensional, né? E quando a gente vai descendo para baixo, né? Quando a gente vai para a segunda dimensão, a gente vai falar dos nossos, a gente vai falar do campo dos elementares, né? Então, nós conhecemos os elementares como os 5 principais elementares, que são os que se manifestam aqui na fisicalidade, que é a água, a terra, o fogo, o ar e o éter,
né? E existem mais elementares, e esses elementares, esses 5 elementares, eles são responsáveis por formatar o nosso corpo físico. Esses 5 elementares, água, terra, fogo, ar e éter, são responsáveis pela formatação do nosso corpo físico, tá? Existem outros elementares, e esses outros elementares, eles vão formar os nossos cordões energéticos que vai ligar um corpo ao outro, tá bom? Então, os elementares, eles são componentes arquétipos criadores, né? Então, ele é o que formata o corpo. Então, quando a gente fala em elemental negativo, né, a gente está falando em criações negativas. Porque o elemental, ele também vai responder às leis cósmicas, às leis universais. Os elementais, eles não têm ego e eles também não têm a consciência, né? E eles estão a serviço. Então, eles vão criar, ou seja, você tem dentro de você esses 5 elementais que eles estão criando o tempo todo. Por quê? Porque esses elementais que compõem o nosso corpo, eles foram criados para a regeneração do mesmo. Então, quando a gente se corta e aquele machucado se regenera sozinha, é porque os elementais eles estão criando ali o tempo todo, tá? E aí, eles não tendo consciência, e essa potência criativa está dentro de nós o tempo todo, né? O que acontece? Quando a gente fala de elemental, forma pensamento e forma sentimento, que constrói elemental negativo, o que quer dizer que, enquanto o corpo, né, enquanto essa multidimensão está criando o tempo todo, o que a mente está fazendo? Né? Porque a mente, ela não é física. Né? A gente tá lá, ela está lá, né? No 5º e no 6º plano, ela não é física. O cérebro, ele é físico, mas a mente não é física. E a mente vai responder pré-consciente, consciente, subconsciente e inconsciente. Lembrando que a nossa consciência está criando 5%, né, de forma racional. Então, isso significa que quando eu estou aqui, neste momento, seja bem-vindo, irmão, quando eu estou aqui, neste momento, né, pensando em algo destrutivo, eu estou criando um futuro potencial. Mas, se eu só estiver pensando, se aquele pensamento passar pela minha cabeça e eu não me envolver com ele, ele vai passar. Porém, se eu pensar e esse pensamento me fazer ressoar com alguma emoção que está lá no meu subconsciente, no meu inconsciente, o que vai fazer? Eu vou pensar e eu vou sentir força do pensamento, força do sentimento, mais o magnetismo humano, que é essa força que está criando o tempo todo, o que faz? Materializa. Então, muitas vezes nós estamos criando, né, potenciais futuros negativos. Além disso, né, esses elementais, eles vão é como a fonte, ela vai criando por mais, e ele sobe da 2ª dimensão e ele começa, né, a grudar no nosso corpo, né, a grudar no nosso corpo, porque ele não tem consciência, né, ele não tem ego, e ele está a serviço de quem? De você. Né? Então, dentro desses elementais, nós temos um elemental guardião, que é esse elemental guardião que fica, né, procriando essas formas e pensamentos, de acordo com aquilo que você está sintonizado. Certo? Até aí tá ficando claro, tá dando para entender, né? Tá muito didático, vão falando aí para mim. Então, o que acontece? Acontece que, eu sabendo disso,
né? Eu sabendo disso, estando em contato com o meu pensamento e com o meu sentimento, com essa mente subconsciente, onde lá está guardado trauma, bloqueio, crenças negativas, o que eu vou estar criando? Vou estar criando mais disso, né? E não tem como essas criações se desfazerem, né? Muito pelo contrário, eles vão criando mais disso, e ela pode subir até o nosso corpo astral. Chegando no nosso corpo astral é onde ele contamina o nosso corpo astral, né? Ou seja, é lá nas dimensões maiores que nasce, né? Que nasce, que se derivam, que se originam, né? As nossas doenças, né, físicas e também psicossomáticas e também da mente, né? Então a doença, ela começa por um pensamento. Ela começa por um pensamento. E aí você sente aquilo e aí ela vai descer até a fisicalidade, né? Alguns estudos falam que demoram até 3 anos, podem demorar até 3 anos para ela descer até o físico, né? Então, sabendo disso, o que eu faço? Como é que eu faço, né, para descriar as coisas que eu já criei, né? Descriar, né, as coisas que eu já criei. Eu preciso me reconectar com esse elemental, né? E como que ele, o que eu falei para vocês, como é que ele vai criar? Ele vai criar através do meu pensamento e da minha emoção, certo? Então eu vou começar a mudar a minha forma de pensar e de sentir, não me identificando com aquela emoção. E desta maneira, eu paro de alimentar essa criação. E quando eu paro de alimentar ela, quando ela não tem mais força para se nutrir, ela vai se polarizando novamente, tá? E aí, se a gente descer mais um pouquinho, a gente vai lá para nossa primeira, né, dimensão. E na nossa primeira dimensão é onde está o núcleo atômico, né? Então, o núcleo atômico, né, é aonde também está a fonte de tudo que se é, né? Porque a fonte de tudo que se é composto, aliás, tudo que se é composto de micropartículas atômicas, né? Então, quando a gente vai descendo lá, a gente vai para esse plano atômico, que é o nosso microcosmo, né? Então, a fonte de tudo que se é está lá em cima, mas ela também está aqui embaixo, né? Então, tudo que está em cima também está embaixo. Então, quando a gente fala que a gente é Deus, quando a gente fala que a gente é deusa, o que a gente está falando? A gente está falando que nós aqui, o nosso corpo, o nosso ser, o nosso espírito, ele tem toda a potencialidade de criar. Porque dentro de nós estão esses átomos criadores, está a fonte de tudo que se é. E aí, quando eu falo isso, né? Quando eu falo isso para você, imagina. Então, a gente já veio, né, com essa ligação com a fonte. A gente tem a fonte dentro da gente. A fonte, ela habita o nosso interior, né? Ela está dentro desses milhões de átomos que temos dentro da gente. Então, quando eu falo que eu sou uma potência criativa, que eu sou a deusa que existe dentro de mim, o Deus que existe dentro de mim, eu estou querendo dizer isso. Que nós somos potências criativas e estamos criando o tempo todo, seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente. Seja uma criação elevada ou não, né? Porque a gente parte do princípio de que não existe bem e mal, né? O que existe são escolhas, e as escolhas, né, vão gerar as nossas ações. Então, como eu escolho? Eu escolho a partir daquilo que eu sei, ou daquilo que me ensinaram, né, que me agrada.
Só que muitas vezes o que a gente sabe ao nosso respeito foi dito pelo outro. A gente não se conhece. A gente não sabe, né? A gente não olha para saber o que nós estamos criando ou o que nós gostaríamos de criar para nós. Isso faz com que a gente vá criando mais realidade, né? Que possa nos prejudicar. Por quê? Além dessa forma, pensamento e forma, emoção, e criar, né? Além dela criar essas potências de futuros para nós, dependendo da força psíquica que a gente emprega nessa criação, né? E da emoção, porque a força psíquica vai dar pra gente a ressonância da emoção. A gente é capaz de manifestar, de criar até entidades. A gente é capaz de criar cidades. Tudo isso com a força psíquica e com o poder de criação que é intrínseco nosso. Que é intrínseco, que é do todo, né? Porque somos o todo, né? Então, é muito importante a gente ter consciência disso. Então, para a gente lembrar, né, que um processo de criação, né, ele tem vários fatores, né, vários fatores. Só que assim, essa é a nossa natureza original. Assim nascemos, assim somos, né? Então, isso significa que para mim ficar doente, eu tenho que fazer um baita esforço. Porque eu tô indo contra a minha natureza original. Então, para ir contra... Você já entrou no rio e foi contra a maré? Você faz um esforço para ir, né? Se você for se deixar levar pela maré, você vai simplesmente jogar o seu corpo e o corpo vai embora. Agora não, né? Se você ir contra a sua natureza, você vai precisar se esforçar para isso, né? E aí o que acontece? A gente se esforça para não ter dinheiro. A gente se esforça para não ter bons relacionamentos. A gente se esforça para ficar doente. Tudo isso é feito por um esforço de uma mente, né? De uma mente que muitas vezes está corrompida, né? E aí, também voltando ali nos elementais, né, pra gente entender, os elementais, ele vai nos ligar com as energias telúricas lá no profundo, no núcleo, né? E também com a superfície da Terra. Então, por isso que a gente está conectada a esse corpo de Gaia, porque Gaia é uma consciência, né? Então, a gente está conectado a esse corpo de Gaia. Então, aí a gente já conseguiu entender, né, do sétimo até o primeiro plano, né, que é o plano do atômico, né, do núcleo, né. E nesse plano atômico, né, nesse núcleo, né, dentro desse, lá no núcleo, dentro do núcleo, nós temos uma estrela, né, que a gente chama estrela anã. E essa estrela anã, ela é chamada de Sol Central de Gaia, né. Então, essa também é a fonte de tudo que se é, né? Assim como nós. Vocês estão entendendo a matemática? Ficou simples ou não? Está muito desafiador. Posso continuar? Então tá, vamos lá. Então vamos continuar. Né? E se a gente fosse desdobrar mais ainda, a gente vai chegar no campo quântico, né? O campo quântico, ele é onde abriga todos os elementos, né? Todos os elementos, e eles interagem e se comunicam entre eles. Então, os elementos são forças arquétipas criadoras, certo? Então, eles estão nesse campo quântico interagindo e se comunicando o tempo todo, né? E quando a gente acessa, né, esse campo quântico, nós somos
capazes de nos conectar com frequências mais elevadas e ali, né, criar maiores potências, tá? Uma outra coisa, né? Nós temos um elemental bem aqui no nosso cardíaco, né? Esse elemental, nós temos um elemental bem aqui no nosso cardíaco, né? Que ele se chama ajustador dos pensamentos, né? Então ele é desenvolvido quando a gente desperta a chamatrina, né? A chamatrina são energias são aspectos divinos, né? Não é a palavra aspecto que eu quero trazer. São as virtudes divinas, né? Então a gente tem a nossa chama azul que a partir do momento que a gente se conecta, né, com essa verdade, a gente vai ter ali a chama azul que vai manifestar o nosso poder, né, a nossa fé, a nossa vontade, né? Então, quando a gente vai falar sobre poder, né, é o quê? É a consciência de poder escolher o caminho que eu quero seguir, né? Quando eu vou falar de fé, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu vou fazer as ações necessárias, ajustar tudo que eu preciso ajustar e vou entregar isso ao divino que em mim habita, que eu sou, né? E a força de vontade, né? Que vai fazer com que a gente queira cada vez mais estar alinhada, né? Com essa força divina em nós. A segunda chama, que é a amarela dourada, que é a chama da iluminação e da sabedoria, né? Onde ali você ganha consciência de que você é o tudo, né? Que você faz parte de tudo, que você também é a fonte, você também tem a fonte dentro de você, né? E aí temos a terceira chama, que é a chama rosa, que é a chama do amor e da compaixão. Quando você acessa, né, esse ajustador de pensamento, né, você desperta essa chamatrina e o ajustador do pensamento, né, você está diante do que é o amor incondicional, né? Você aceita o desafio, né, a aventura, né, de ser aquilo que realmente veio a ser. Você se ajusta com o seu pensamento e começa a manifestar aquilo que você deseja, né? Então, quando a gente vai falar que a gente vai criar ou co-criar alguma coisa, a gente tem que respeitar este processo, né? Então, como que a gente começa criando? Primeira coisa, a gente começa pensando nessa criação, né? Muitas vezes a gente precisa elaborar ela. Então, eu quero criar o quê? Eu quero criar, né, uma nova carreira. Então, qual é essa nova carreira? Como eu vou me sentir quando eu estiver lá? Né? Como eu vou me vestir? Como eu vou andar? Quem estará comigo? Então, todos esses detalhes vão fazer você pensar naquela situação e, a partir dali, começar a sentir ela, né? Quando eu me pergunto como eu vou me sentir, né? Quando eu me conecto, como eu vou me sentir? Quando eu conseguir conquistar aquilo, né? Eu estou, né, trazendo essa força e essa potência de criação para mim, né? Então, eu automaticamente, se eu começar a ajustar o meu pensamento e a minha emoção, né? Quando eu me deparar com uma emoção ou um sentimento que me traz desequilíbrio e eu me desvincular dele, me desassociar dele, eu começo a partir daí manifestar uma nova realidade, né? Porque eu estou não alimentando mais aquelas antigas criações, né? E aí, pensando nisso, né, a gente fala, né, que no processo de cocriação, as coisas mais importantes, os pilares dessa cocriação, a gente começa falando como uma visualização criativa, né? Então, a gente vai sim usar o poder da imaginação. A gente tem que aprender a desenvolver este poder imaginativo,
né? Então, como eu falei para vocês, né, a gente chegou lá no campo quântico, e dentro desse campo quântico existe um eu quântico. O que seria esse eu quântico? Seria o meu eu que está lá na frente, vivendo o que eu gostaria de, o que eu estou aqui criando, né? Então, quando a gente fala assim, ó, quando eu falo assim para vocês, você já é aquilo que deseja, eu estou me referindo ao seu eu quântico. Eu estou chamando o seu eu quântico. Eu estou te conectando com esse eu que já está lá onde você gostaria de estar agora. Então, o que você está tentando criar agora, existe um eu seu já manifestando lá, né? E aí, o que a gente faz? Né? Tendo consciência disso, o que a gente faz? A gente sintoniza com esse eu. A gente sintoniza com esse eu quântico e começa a receber orientações dos caminhos que ele trilhou. Então, às vezes, eu não sei para onde ir, mas eu já sei o que eu quero criar, né? Então, eu me sintonizo com esse eu do futuro e, através dessa sintonização, eu vou recebendo as informações para manifestar aquilo que ele já está lá, usufruindo, vivendo, se deliciando, né? E como é que nós fazemos isso, né? Como que a gente consegue, né, entrar nesse campo multidimensional? Como é que a gente consegue atravessar esse portal atemporal, né, e começar a viver e entrar em ressonância com essa consciência, né? Como que a gente consegue isso? Uma das primeiras formas é através do sonho, né? Então, no sonho, a gente sai do nosso tempo, né? A gente sai desse terceiro plano, né? E a gente vai para esse multiverso. Então, muitas vezes, o nosso eu de agora vai para buscar informação nesse multiverso, né? E aí eles voltam para a gente como? Em forma de intuição ou em forma de premonição. De repente você não sabe com o que sonhou, mas você vai passar o dia e de repente vem aquela ideia brilhante. Nossa, e se eu fizer isso e tal? E essa ideia dá super certo. Por quê? Porque você realmente foi, né, e conseguiu voltar com essa informação. Isso também quer dizer que os sonhos, eles vêm trazendo mensagens, né, que vão nos direcionando para a realização daquilo, não que nós desejamos, mas daquilo que se é, né? Porque vale lembrar que a gente está fora do fluxo. Entende? A gente tá todo mundo indo para um lado e a gente está indo para o outro, né? Então a gente não tem que se adequar e se encaixar. A gente tem que apenas ser, não fazer esforço para não ser, né? Então a gente tem apenas que ser. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma mente consciente, de uma reprogramação, né, da nossa mente, né, de uma limpeza, né, de crenças, de limitações, de traumas, de bloqueios, né? Através da apometria, a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque eu vou desdobrar, né, o seu corpo, né? A gente vai fazer o desdobramento e eu vou pegar e vou encaminhar esses elementais para câmeras de tratamento, né? Onde lá eles serão polarizados, né? Então tudo que acontece na apometria é para trabalhar essas possíveis criações, né? Que te separa da fonte, que te separa do fluxo, para te colocar realmente dentro do fluxo, né? Para você simplesmente ser, né? Sem esforço para não ser. Né? Eu espero que tá fazendo sentido para vocês. Se tiver alguma pergunta, vocês podem mandar, tá bom? Então, para me sintonizar com esse eu quântico, eu também posso fazer isso através de práticas meditativas, né? Aquela prática meditativa, né, a gente faz ali uma técnica de respiração, e é aquela prática meditativa onde realmente eu me sinto fora de mim, né? Eu me sinto fora do meu corpo. Então, através dessa prática, através dessa prática, você consegue acessar esse eu quântico.
é um pouco mais difícil quando a gente não tem prática. Mas com uma prática em educação, que é mental, né? Com a força psíquica, a gente consegue acessar naturalmente, né? Então, quando eu falo para você que eu sou alquimista ou que eu trabalho com alquimia, o que a gente está fazendo? A gente está modificando esses elementais que foram criados por você nessa vida, vida passada, vida simultânea, entende? E que estão aí, manifestando realidades que não tem mais nada a ver com você, né? Então, alquimizar o ser é justamente isso. É você conhecer as suas dimensões interiores, né? Conhecer a si, o seu universo interior, o núcleo da fonte de tudo que se é, que está dentro de você, né? Os seus elementais, e a partir daí alquimizar, polarizar, né? Então você vai pegar algo que você criou com densidade, e vai trazer para quê? Para leveza, né? Para leveza. Vai trazer para sintonizar, né, com a realidade. Porque é muito importante lembrar que a gente está o tempo todo ou a gente está o tempo todo criando, ou a gente está sintonizando com a realidade, né? Então, se a minha realidade, a minha real natureza é ser uma potência criadora, tal como a fonte que tudo criou, se essa é a minha natureza, eu não preciso me esforçar para ser. Eu estou me esforçando para não ser. Para não ser, né? E como que isso acontece? Isso acontece justamente pela não aceitação das coisas como são, né? Então a gente responde, né, a um ego, e muitas vezes esse ego ele foi ferido, né, enquanto estava sendo construído, né, com a grande maioria com experiências que não foram nossas, né, mas que ao longo do nosso tempo a gente foi adquirindo, né. Então aí isso faz com que a gente se separe da fonte, né, faz com que a gente passe a criar de forma inconsciente, né. Então, para mim, aprender a criar de forma consciente, eu tenho que olhar para essas dimensões da minha alma. Eu tenho que me recordar quem eu sou, né? E através disso, através desse estudo, mapeando esses universos, né? A gente fala muito em querer viajar o universo, né? Então, você é o universo, você é esse multiverso. Tá tudo aí dentro de você. Tudo que você tá vendo fora tá aí dentro de você, como eu disse, né? Desde lá, a 7ª dimensão, ao eu sou, o espírito, até um núcleo atômico que é responsável por tudo que se existe, que está dentro de você. Então você tem 3 milhões de átomos, bilhões de átomos vibrando o tempo todo e criando o tempo todo, né? E aí você pode falar para mim assim, mas Joelma, o que eu tô vivendo agora não é o que eu escolhi. Ano passado eu fiz uma carta, eu fiz uma cocriação e não é isso que eu estou vivendo agora. O que aconteceu, né? O que aconteceu é que você está o tempo todo criando, entende? Então você está criando aquilo que você criou quando era menina. Ah, quando eu crescer, eu quero me casar aos 25 anos de idade. Tiriririririririri. Dependendo, quando a gente é criança ainda mais, né? Que a gente vive mesmo, que a gente pensa, ai, vou crescer, vou ser a médica que meu pai sonha. Você está criando essa realidade para você, né? Você está criando. Muitas vezes você nem lembra que lá atrás você estava, né, sentindo, pensando nessas coisas, e essas coisas estão sendo manifestadas, né, neste agora. E aí, né, pensando nisso, né, pensando nesse lugar, né, de trazer para nós a consciência de ser co-criadores, né, de ser os tecelões, né, de tecer
uma nova consciência, porque quando a gente fala de transição planetária, quando a gente fala de elevação de campo vibratório, o que a gente está falando? Né? Quando eu disse para você que você é o multiverso, que você é o todo, né? Quando eu falo de transição planetária, de que eu estou falando? Eu estou falando de você. Quando eu estou falando de elevação energética, de que eu estou falando? Estou falando da Terra, mas eu também estou falando de você. Porque para você entrar nesse fluxo, você tem que vibrar junto. Você tem que estar alinhado com esse todo. Né? Esse todo que está fora, né, eles têm que estar dentro de você. Né? Então, quando a gente quer despertar o Deus em nós, a gente começa um caminho de investigação para descobrir quais são as forças que nós estamos usando para nos separar dessa fonte. Né? Quais são as emoções que estão ressoando no nosso campo que nos faz criar mais daquilo. Né? Então, tudo que a gente precisa saber é que nós somos cogeradores, nós estamos gerando essas energias o tempo todo. E isso além de, né? Além de eu estar criando para mim, eu estou criando para o mundo. Eu estou criando para fora, eu estou criando para dentro, estou criando para fora, né? Então a gente pensa assim, energia, né? Energia mais informação. Energia que eu tenho, magnetismo pessoal, mais as informações que eu ou recebo ou que eu já tenho, é a materialização, é a criação, né? Então, quando eu falo que eu quero recriar uma vida, né, eu tenho que ter na minha mente, né, de que o tempo todo eu estou criando. O tempo todo a minha mente está criando, né? O tempo todo essa mente que está separada de nós está criando, né? E aí, como é essa mente separada de nós, né? Muitas vezes a gente quer sair do lugar, a gente quer fazer diferente, né? E aí a gente está aqui na nossa meditação, não, mas olha só, eu vou fazer isso, né? Eu vou realizar, vou manifestar e tal, e não sei o que, a partir de amanhã eu vou começar. Chega no dia seguinte, você não começa. Por que você não começa? Porque não foi você que criou isso, foi a sua mente. Entende? E a mente, ela não tem compromisso com você. Ela tem compromisso com ela cria, né? Ela tá ali. Né? Ela tá ali. Então, você quer fazer alguma coisa para mudar a sua vida? Ah, então eu quero fazer uma mudança do meu trabalho, eu vou começar agora, eu vou começar a fazer um novo estudo, eu vou começar a fazer uma nova jornada e tal. Você começa, você se empolga, mas por que não leva adiante? Porque é a mente que está criando, não é você. Não é você. A mente, ela vai criar mais, né, do que ela já tem. Mais do que ela já tem. E aí eu quero fazer tudo isso, eu quero manifestar, eu quero fazer, e eu não consigo fazer por quê? Porque a mente, ela se compromete a fazer, né? Mas ela não vai fazer por quê? Ela não vai fazer porque ela tá cheia de crença. Ela tá cheia de limitação. Né? Ela tá cheia de caminhos tortos. Ela não sabe por onde ir, né? Então, essa mente, ela tá o tempo todo mentindo para você. Então, pra gente criar, a gente tem que sair do mental. Né? A gente tem que sair do mental, né? E reprogramar essa mente. Reprogramar ela, né? A gente tem que reeducar. Reeducar. Se a gente quer se recriar, né? Se a gente quer se parir, se a gente quer uma nova versão do que a gente manifestar, uma nova versão de nós, a primeira coisa que vai ter que ser feita é eliminar o que já existe. É simples assim. Né? Então eu tenho que eliminar essas crenças, eu tenho que eliminar esses bloqueios, eu tenho que eliminar esses padrões, para a partir daí começar a criar com consciência. Porque senão eu vou continuar criando mais do mesmo. Né? E aí, quando a gente vai falar, eu quero fazer isso, eu não consigo e tal, por quê?
começam a procrastinar, né? Porque assim, a sua mente, ela também está conectada com o multiverso, né? E ela, muitas vezes, ela vai fazer você fazer um caminho para você fazer o contrário do que você acha que você quer, né? Então, muitas vezes eu não quero me mover porque eu sei que se eu me mover, eu vou realizar e vou ser muito grande, mas a minha mente não deixa. Por que ela não deixa? Porque dentro da minha mente eu sou pequena, eu sou limitada, eu não crio, se eu crio, eu crio errado. Dentro da minha mente tem padrões, e tem o não ria, não pode falar assim, tem que ser boazinha. Dentro da nossa mente tá a culpa é do papai, a culpa é da mamãe, eu não tive o que eu precisava quando eu era criança. Dentro da nossa mente tá eu nunca faço nada certo, tudo que eu faço dá errado. Então a gente quer fazer, a gente sabe fazer, a gente não consegue fazer por quê? Porque a mente, né? A mente ela vai trabalhar com aquilo que ela já conhece. A mente ela não quer conhecer coisa nova. Ela tá formatada só para aquilo. Entende? Então, pra gente avançar, a gente precisa desvincular a mente do todo. Aliás, a mente da gente. A gente precisa desassociar dessa mente falante, né? E a gente consegue fazer isso através do silêncio, através da concentração, né? Através da quietude, né? Nesse lugar, e agora que a gente está no inverno, né? É esse lugar da gente olhar, né? Olhar para esse multiverso que somos, identificando os padrões que temos, para só então assim mapear e saber como curar, né? Então, para a gente cocriar, né? Para a gente ser Deus, né? A gente precisa realmente retomar, voltar à nossa essência original, né? Retomar esse fluxo, entrar para dentro desse rio e deixar que essa água nos leve embora, não apenas, né, e não ficar dando braçada e tentando sair dela de qualquer maneira, né? Então, é sobre isso, né? E pensando nisso, né, eu quero trazer que no ano de 2023, no ano de 2022, eu iniciei um processo de cocriação consciente através da tecelagem, né? Então, no primeiro momento, eu comecei a fazer com as artes, né? Então, eu sou tecelã. E aí eu comecei a fazer o filtro dos sonhos, e através dos filtros dos sonhos, né? Enquanto eu estava tecendo ali, eu começava a enviar novos pensamentos e novas emoções para essa mente. Então, eu colocava uma frequência, né? Assim, de fazer o meu altarzinho, colocava uma frequência. Boa noite, Rashi Rashi. Eu colocava uma frequência e eu começava a tecer, né? E cada ponto que eu tecia, eu já ia cocriando, né? Olha, eu quero, assim, eu fazia por tema, né? Então eu fiz o primeiro, lembro muito bem que o primeiro foi azul. Eu estava trabalhando ali, meio que inconsciente, porque eu não tinha muita noção ainda sobre a cromoterapia, nada disso. Mas eu estava usando, né, essa minha mente subconsciente que me dizia que eu tinha um potencial de cura dentro de mim, né? Estava acessando os meus registros. E eu comecei a fazer essa cocriação, né? E comecei a fazer. E aí eu fiz primeiro o azul, depois eu fiz o da criança interior. E as coisas começaram a acontecer para mim, no meu mundo, através desse processo imaginativo. Enquanto eu estava ali na ação da não ação, enquanto eu estava ali, né, tecendo as minhas peças em concentração, com essa mente do todo, com um olhar mais amoroso, mais acolhedor para aquilo que eu gostaria de gerar na minha vida, as coisas começaram a se manifestar. E aí, quando, no ano de 2022, né, eu fiz um curso de Reiki, né, e o Reiki ele vai trabalhar o nosso magnetismo, né, as nossas energias prânicas, né. Então ele, além de, a energia ela vem, né, passa por nós, e aí ela vai para o outro, esse é o processo, né. Então foi nesse momento que eu comecei a ter a prática com a escrita terapêutica,
né? Então, dentro desse processo, eu criei um caminho para criar aquilo que eu gostaria. Então, nesse ano de 2022, eu recebi da medicina que essa era uma herança pessoal minha, né? Que era esse trabalho da cocriação. E eu comecei a trabalhar muito bem nisso, né? E nessa iniciação que eu fiz com o Reiki, foi sugerido que nós fizéssemos uma carta para o meu eu quântico, para o meu eu do futuro, né? E nessa carta eu ia o eu do passado, né, agradecer ao eu do futuro pelas coisas que eu já queria manifestar. Então eu fiz uma carta, né, olha, primeiro eu coloquei lá, né, olha, gostaria de te agradecer por tudo que você fez, né, por ter conquistado, por ter confiado, por ter seguido, tarará, e comecei a colocar lá, olha, hoje nós vivemos numa casa assim, assado, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Então quando eu fiz esse trabalho em 2022, né, eu estava iniciando com o meu projeto de autoconhecimento, estava me iniciando com o meu projeto que sou eu, né? E fiz muito na consciência, né? E quando a gente tinha o trabalho de guardar essa carta, né? E essa carta ficava no meu altar, e toda vez que eu ia no altar, eu olhava para ela e eu colocava a mão nela, e a carta fechada, eu não via, não tinha mais acesso. Então, lá, colocava a mão nela e começava o processo da criação, né? Da imantação, né, na verdade. E aí o que acontece? Quando passa um ano, né, que a gente se reencontra a turma do Reiki para reabrir, né, a carta, eu já estava vivendo em Bertioga, né, e já estava dentro do templo que eu tinha manifestado. E eu abri a carta e comecei a ler, só que eu não me lembrava exatamente do que eu tinha escrito na carta, porque realmente eu fiz um processo. Então, eu fiz todo um processo antes, né, passei por uma jornada para me colocar nesse lugar de quem ia escrever. Então, quando eu escrevi essa carta, não era eu que estava escrevendo, era a Joelma que estava sentada lendo para mim. Vocês compreendem? Como assim, Joelma? Exatamente assim. Eu me conectei com a Joelma, que estava lendo a carta. Já estava manifestando tudo aquilo que ela queria. E ela, quem me disse por onde eu deveria andar. Por onde eu deveria ir. Olha só. E aí eu consegui, né, co-criar exatamente o que eu tinha pedido na carta, né? Existiam duas coisas que não foram manifestas. E essas coisas, eu lembro que no momento ali da leitura da carta, elas já não faziam mais sentido para mim. Entende? Então, ao me conectar com esse eu do futuro, né? Eu escrevi algumas coisas lá, mas ele falou, ó, isso aqui não faz parte da realidade, então deixa isso pra lá, isso aqui não tá indo com o seu coração, deixa isso pra lá, né? Então, eu trabalhei e consegui manifestar exatamente o que eu queria naquela carta, né? E aí fiz esse trabalho e foi incrível, né? Porque nós lemos ela em voz alta, todo mundo junto, e foi realmente uma surpresa para mim. Tinha sido a minha primeira manifestação assim que eu assim olhava grande, né? A gente cria coisas pequenas, né? Direto eu falar, ai, conta de comer um doce, conta de comer um bolo de chocolate, e de repente, bum, chega alguém com um bolo de chocolate, ai, queria tanto tomar aquele suco que eu amo tanto. Aí chega alguém, Jô, posso ir lá na sua casa? Pode. Quando chega, tá com suco na garrafa, tá trazendo suco pra mim, né? Então, a gente tá sempre criando, né? Só que muitas vezes a gente não tá percebendo. A gente não tá ligado nisso, né? Então a gente acaba deixando essas coisas passarem. E aí, nesse ano, né, eu reuni uma egrégora, novamente. E aí trouxe a minha egrégora de co-criadores conscientes, né? E eu me recordo que naquele dia nós fizemos em 4 pessoas. Com o objetivo, né? Essa daqui é a minha carta. Ela tá até meio queimadinha aqui com a vela, porque, né, ficou no altar. E aqui tá, ó, dia 3. Dá pra ver aqui?
3/7, aqui o ano já abri, né? Parabéns, Ju, olha lá, ó. Parabéns, Ju. 3/7/2024, que é o momento que eu devo abrir minha carta, né? Então aqui tá o meu processo de criação desse 2024, né? Tá aqui, não posso mexer, porque não pode mexer na magia. Tá aqui. E aí, o que eu quero fazer? Hoje eu quero convidar você, né, que tá me assistindo, que vai me assistir depois, pra gente fazer essa jornada junto, né? A gente fazer a jornada dos co-criadores conscientes. Eu teço a vida através de mim. Então, estou lançando aqui na íntegra, né, esse projeto, essa jornada, que vai começar no dia 1º de julho e vai até o dia 7 de julho. Então, a gente vai começar no dia 1º/7 e vai junto até o dia 7/7. E nesse desafio, né, nós vamos co-criar, né, só que dessa vez eu recebi que nós vamos fazer um trabalho com 3 meses, então não vai ser mais uma coisa de 1 ano, né? A gente vai co-criar em 3 meses. Então a gente vai, no dia 7/7, a gente vai fazer um ritual de cocriação, né? Para que no dia do dia 7/10 de outubro, a gente possa estar já comemorando as nossas manifestações, certo? Então, como é que vai ocorrer essa jornada? Para que você entenda. Então, a gente vai formar um grupo, né? A gente vai formar uma egrégora. A gente vai se reunir, eu, você e mais quem tiver afim. Essa egrégora vai formar uma energia por si só de criação, né? Então, a gente vai formar esse grupo. E dentro desse grupo, nós teremos trabalhos energéticos todos os dias. Então, todos os dias a gente vai receber um conteúdo pelo grupo do WhatsApp com exercícios, né, práticos para a gente trabalhar o nosso processo de cocriação. Então, para a gente entender, né, a gente vai começar limpando os nossos canais receptores, né, esse canal que nos conecta com essa fonte, onde a gente, né, recebe a energia do todo. Então a gente vai começar um trabalho de limpeza. Então a gente vai, primeiro dia, a gente vai fazer um trabalho de limpeza, a gente vai fazer trabalho de limpeza dos nossos chakras. Segundo dia a gente vai fazer um trabalho energético de desprogramação das nossas crenças. Então, a gente vai fazer um trabalho, eu vou fazer um trabalho, vocês vão estar recebendo orientações do grupo para os exercícios práticos, mas todo o trabalho energético será feito por mim aqui. E nós vamos estar com esse duplo desdobrado e trabalhando, né, em outras dimensões, certo? E aí, no terceiro dia nós vamos trabalhar quebra de magia, contratos, né, e emaranhamentos. Isso, quebra de magia, contratos e emaranhamentos, né, e desobsessão. Ou seja, se a gente tiver algum tipo de magia, simpatia ou qualquer vínculo, né, com qualquer energia que esteja fora, né, que não esteja respeitando as leis cósmicas, nós vamos pedir, né, nós vamos comandar, né, que sejam desfeitos. Isso serve para magia que eu tenha feito para alguém, mas também serve para magia que eu tenha recebido. Então vamos supor que lá na minha adolescência eu me lembrei que eu fiz uma simpatia para conhecer um rapaz, olha só, né? Isso pode estar no seu campo, né? E tudo de uma hora vai voltar, né? Então, obsessor, né? Aquelas criações, formas e pensamentos que a gente tanto, né, falou no início do vídeo, também vamos retirar do campo, né? Obsessores astrais, né? Os obsessores desencarnados, e a gente chama de inimigos, né? Desencarnados, também serão retirados. A gente também vai fazer limpeza. Então, a cada dia, a apometria é basicamente fazer isso tudo num dia só.
Nós vamos fazer todo dia, então cada dia vai ser feito um processo único para cada situação. Então imagina a potência disso, certo? E aí nós temos o quarto dia. O quarto dia nós chamamos de útero cósmico de Gaia. Lá nós vamos começar o processo de criação. Lá vai ser o nosso primeiro contato com o núcleo, a fonte de tudo que se é. Então, a partir do quarto dia, né, nós já vamos estar numa outra sintonização. Eu já vou estar colocando vocês numa frequência para vocês acessarem esse eu quântico do futuro, para que eles tragam a informação do melhor futuro para você. Né? Do melhor, né? Porque você está criando vários futuros. Então, qual que vai ser, qual que você vai alimentar? Então, qual é o melhor futuro para você? Né? Então, a gente vai te colocar no núcleo, no centro, no útero de Gaia, né? Onde lá você vai estar com a sua essência original, de acordo com o seu projeto cósmico original, né? Sem nenhuma interferência. E a partir disso, lá você vai começar a criar uma nova realidade para você, né? E aí a gente vai passar, né? Depois, quando a gente sair, né, desse útero, a gente vai começar a trabalhar os pilares da cocriação. O primeiro pilar da cocriação é o amor próprio, né? E amor próprio, ele não é autoestima. Amor próprio é aceitação de tudo que se é. Né? Amor próprio, autoestima, ela vai ser determinada pelo meio, né? Então a autoestima ela vai definir, tipo assim, eu tô feliz agora, mas alguma coisa aconteceu e né, eu tô feliz comigo mesmo, ó, mas alguma coisa que aconteceu e me tirou do eixo. Naquele momento eu já me emburro, né? E ali eu baixo a minha estima, a minha autoestima, né? A gente vai falar de amor próprio. Amor próprio é conhecer quem você é sintonizar com essa frequência. Né? Então eu vou fazer uma sintonização com você nessa frequência de amor próprio, para você aprender a se amar incondicionalmente, se aceitar como é, olhar para si com verdade, se reconhecer quando olhar no espelho. Né? Então a gente vai trabalhar essa potência, esse pilar do amor próprio. E aí a gente passa para o sexto dia, que é a ancestralidade. Né? Então a gente vai trabalhar toda a nossa linha ancestral. O que isso significa? Traumas ancestrais, magia ancestral, herança hereditária, coligado à sua ancestralidade terrena, nós vamos limpar. Nós vamos desprogramar, né? Incluindo dentro desse programa, nós vamos incluir, né, exercícios sistêmicos para a inclusão de todos no sistema, né, familiar. Então a gente vai olhar para todas as áreas. E no final, que é no dia 7/7, nós vamos nos reunir, né, através de uma videochamada, né, através do Google Meet, onde a gente vai ritualizar, né? Então eu vou trazer um ritual de cocriação. E nesse dia 7 será quando a gente vai trazer e vai escrever a nossa carta, né? É onde a gente vai receber a nossa carta do eu do futuro, trazendo as informações e como nós devemos fazer para chegar lá. Então é pura magia, é pura alquimia, é transformação, né? E você é o meu convidado, eu convido você para estar comigo nessa missão, né? E é isso. Se você tá afim de entrar comigo nesse jogo, se você quer, né, criar a partir de uma mentalidade mais elevada, se você quer criar a partir de uma escolha, né, que esteja ressoando mais com você, essa é a oportunidade, certo? Então, temos alguma pergunta? Vocês querem deixar alguma pergunta? A Maria perguntou assim:
Terá encontro online todos os dias? Não, vocês vão receber, né, o material, né, eu vou fazer todo o trabalho energético daqui. Vocês vão receber o material, né, num grupo do WhatsApp, e nós vamos nos encontrar somente, né, somente no dia 7/7. Então vocês vão receber reprogramação, né, eu vou trazer a mesa energética, tudo vai ser feito aqui comigo, né? E vocês vão recebendo essa energia e junto os materiais necessários para que vocês também façam a parte de vocês, né? Porque eu vou fazer a minha parte daqui, né? Em sintonizar vocês nessa frequência de cocriação e aí vocês terão que fazer a parte de vocês, certo? É isso? É isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas horas, pra gente não deixar uma live tão grande assim pro pessoal assistir depois. Então, hoje, em especial, eu não vou fazer meditação, certo? A meditação nós vamos fazer amanhã na nossa live. Então, assim, nas quartas à noite, eu não vou trazer as meditações. As meditações vão ser feitas nas quintas-feiras no portal das 11h11. Então também vai ficar gravado. Se por acaso você está aqui agora e está assistindo comigo e não conseguir sintonizar amanhã às 11h11, não se preocupe que vai ficar gravado e ela vai ser a continuação do trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então, para você que está aí sintonizado comigo e quiser trazer mais alguma pergunta, tá bom? Pode falar, pode mandar aqui que eu respondo. Bora, gente, bora começar a criar diferente, né? Criar com escolhas, né? Com consciência, né? Deixa eu ver aqui. Jô. Eu estava... Ai, não tô conseguindo aqui, peraí. Jô, eu estava te assistindo e senti que essa jornada é pra mim. Ai, que legal, então vamos junto, bora aí. Bora aí, se junte a nós, né? É engraçado, né, que na verdade, assim, eu não tinha pensado a respeito nada disso. Eu tinha até perdido essa carta, tava até guardada, né? Eu tava numa fase, assim, de tanta coisa acontecendo comigo que eu realmente tinha esquecido completamente. E eu recebi a ligação de um dos participantes do ano passado, me perguntando se a gente ia ter alguma coisa no dia 7, no dia 3, porque ele queria muito trazer o que já tinha manifestado, né? Então, é isso. A gente está o tempo todo criando e a partir de agora a gente vai criar de uma forma mais consciente. Vamos lá. Tatina, tá perguntando assim, qual é o valor? Perfeito. Vamos falar de valores, né? Bom, esse trabalho, né, ele vai sair o valor total de R$108, tá? Então, ele vai para você participar durante os 7 dias, o valor total é R$108, tá bom? Vai dar aí, não dá nem R$15 por dia, não dá menos, dá 12, 13 reais por dia, né? Não tô sabendo fazer muito bem o cálculo aqui, mas dá mais ou menos isso. Então, olha só, né? Você pode estar, né, se levantando, criando, né, uma potencialidade para você, um valor simples. A minha mesa de apometria, o meu tratamento de apometria, ele custa R$250, né? E são 2 horas de trabalho. Então, o valor da minha apometria é R$250. Aqui nós vamos fazer trabalhos energéticos todos os dias, pelo valor de R$108. Por que eu estou fazendo isso? Né? Porque é um projeto meu. É a segunda, na verdade vai ser a terceira edição. Né? A primeira edição eu fiz comigo, a segunda eu fiz com o pessoal e agora eu estou fazendo uma terceira edição. Né? Então, é sim para a gente criar. É sim para a gente manifestar. É sim para a gente explorar esse todo que habita em nós. É sim para a gente ser geradores de consciência. É sim para a gente ser geradores de potenciais e futuros,
né, que nos alinhem com aquilo que a gente quer ser, né? Então, eu realmente, lógico, né, eu tenho muita coisa que eu quero criar. E agora, mais do que nunca, né, junto com esse trabalho, eu também vou fazer a minha criação consciente. Eu também passarei, né, junto com vocês, por essa potência de criação consciente. E eu sei a importância de unir uma egrégora na hora de criar, né? Porque eu não estou criando para mim, eu estou criando por nós. Se eu sou todo, eu sou tudo, inclusive você que está me vendo, né? Em algum lugar nós somos a mesma pessoa. Né, em algum lugar, se você está aqui, se você está me ouvindo, se você está conectado comigo, você entende que nós somos fractais, eu sou o outro você, né? Eu estou manifestando, eu sou o eu que veio aqui te cutucar para a gente despertar junto esse poder de criação, para a gente manifestar junto, para a gente criar junto tudo isso. Então, é isso. Vamos junto, tá baratinho, R$ 108, cabe no bolso, né? Não é verdade? É isso aí. Mais alguma pergunta, meus amores? O André colocou boa. É isso, meus amores, bora criar. Criar com consciência, trazer pra matéria aquilo que tá na mente, né? Trazer para nossa matéria, materializar, né? Despertar esse lugar do magnetismo pessoal, né? E a partir daí, né, começar a criar a nossa história. É importante vocês saberem também que todo o método ficará gravado e será seu. Me perdoe, gente, eu tô com uma tosse horrível. Então, todo o método ficará gravado e será seu. E ele ficará disponível pelo período de 1 ano. Então, durante 1 ano, toda a energia que foi canalizada ali estará com você. Então, você vai poder experienciar comigo, receber esse material, né? Aprender sobre esse multiverso, aprender sobre essa dimensão que é você. E a partir daí, toda vez que você precisar, né, trazer essa força, essa potência de criação, você vai ter o caminho. Você vai ter a jornada já pronta para você fazer durante 1 ano. E a partir daquele conhecimento que você certamente vai adquirir, você vai também colocando a sua própria essência, seu próprio jeitinho, e as coisas vão seguindo como tem que ser. Certo? É isso? Quer meditação? Então vamos fazer uma bem rapidinho aqui, tá bom? E aí eu vou fazer a meditação, e aí eu não vou voltar, tá? Vou fazer a meditação, e aí eu vou sair direto, porque aí eu vou deixar vocês aí na presença de vocês, né? Curtindo a energia aí, tá? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui, só um minutinho. O Índia mãe. O Índia mãe. O Índia mãe. Mãe natureza. Ela que chegou e toda enfeitada. Vamos lá? Vamos lá. Gente, então, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a audiência, né? Aquelas pessoas que vão se conectar depois, aquelas pessoas que virão depois, eu quero muito agradecer, né? Quero dizer que a jornada tá aí, você pode me chamar pelo inbox, né? No link da bio tem o Instagram do Templo, você pode falar comigo através também do Instagram, se inscrever, e a partir dessa inscrição a gente já começa o trabalho, certo, meus amores? Heia! É isso aí. Então, gente, é isso, tá bom? Para você que tá assistindo a live depois, que quiser deixar alguma pergunta, você pode deixar, né? Eu vou responder aqui. Esse trabalho, mais uma vez eu vou falar, esse trabalho que eu estou disponibilizando aqui é uma forma de contribuição,
né, para vocês, né, para ressoar com as pessoas que estão ali ligadas a mim, né, que sentem a minha energia. E é uma série, tá, de lives que vai migrar para o YouTube. Tá? Lá no YouTube eu quero abrir mesmo coisas pra gente fazer. Então lá no YouTube eu provavelmente trarei muitas mais ferramentas, tá? Ai, Jô, mas por quê? Porque sim, eu entendo que quem tá lá tá mais disponível para receber do que quem está aqui. Infelizmente, né? Então eu passo mais tempo no YouTube, né? Eu tô formatando um novo canal, né? E nesse novo canal eu quero trazer mais, né, consciência. Eu entendi que esse meu papel de informação, né, de influenciar, né, através da minha jornada, através daquilo que aprendo, né? Eu entendi. Seja bem-vinda. Eu entendi esse lugar de influenciar, então a partir de agora eu quero migrar para lá, porque lá sim eu consigo ter um canal mais aberto, eu posso falar de mais coisas, a gente pode passar mais tempo, lá fica tudo gravadinho, tá? Então é isso, tá bom, meus amores? Então vamos sintonizar aí, vamos fechar os olhinhos. Vamos fechar os olhinhos. Vamos agora entrar em ressonância, iniciando essa sintonização com a nossa divina presença Eu Sou. Então eu vou pedir para que você respire profundamente, vai tomando um ar, vai se conectando com a sua presença, com o seu agora, vai sentindo a sua energia. Se conecta com o seu coração, com as batidas do seu coração. Deixe que esse pulsar, essa frequência, possa ditar o ritmo da sua consciência. Vai deixando que o seu corpo, através da respiração, ele cresça ao inspirar e esvazie, solte completamente ao expirar. Agora, a gente vai fazer um exercício de respiração para a gente entrar em ressonância com esse multiverso. Então eu quero que você respire profundamente, se mantenha conectado. Enquanto eu faço uma barreira de proteção para que essa viagem seja feita de uma forma sagrada e segura. Então, pela presença divina que há em mim, pela presença do Eu Sou, o meu Cristo pessoal, instalado uma pirâmide superior da cor azul em alfa, gama, beta, delta e y, conectando o topo dessa pirâmide ao grande sol central em 1, 2, 3. Dessa mesma maneira, vamos comandar a pirâmide inferior na cor rubi em alfa, gama, beta, delta e y, conectando o topo dessa pirâmide ao grande núcleo de Gaia em 1, 2, 3. Neste momento eu quero que você imagine que a pirâmide inferior ela vai rodar no sentido anti-horário e a pirâmide superior no sentido horário. Pedimos para que seja formatado uma cápsula. Pedimos para que se levante todos os campos e escudos espelhados. Dentro dessa Merkabah, comando para que a emanação do raio verde venha esterilizando todo o ambiente
qual nós nos encontramos neste agora. Evocamos as águas crísticas, purificando todo o ambiente, e o vento solar, fragmentando todas as formas de pensamentos e sentimentos. E agora que você está em total proteção, nós iniciamos a nossa viagem sagrada. Diga o seu nome completo. Comando a presença da minha divina, comando a presença do Eu Sou em mim. Invoco o meu anjo guardião e o meu mentor pessoal. Peço para que sejam acoplados e ancorados comigo durante todo este processo. Respirando profundamente. Eu quero que você imagine um tubo de luz da cor branca, ouro branco. Vai agora se conectar ao seu chakra coronário. Sinta essa emanação cósmica chegando até você. Deixe que essa emanação venha se derramando sobre toda a sua estrutura. Vamos deixando que essa emanação venha purificando, limpando, repolarizando, reintegrando, harmonizando e equilibrando. Respira profundamente. Você sente que essa luz, ela passa por todo o seu corpo e ela atinge lá embaixo o núcleo da Terra. Nessa perfeita troca, você vai sentir que à medida que você vai respirando profundamente, essa luz vai te impulsionando lá para cima, vai te puxando e você vai subindo, subindo, subindo. Você sente essa força de atração cósmica te puxando lá para cima. E você vai subir o telhado da sua casa, as copas das árvores, vai passando pelas nuvens, vai passando por cada dimensão, vai subindo mais e mais e mais e mais. À medida que você vai subindo, você percebe que o seu corpo, ele já não tem o mesmo peso. Você se sente leve, flutuando nesse grande espaço cósmico, este grande infinito. Neste momento, você vai percebendo que você vai diminuindo de tamanho. Quanto mais você respira e mais relaxa, você vai diminuindo mais e mais e mais. E você vai respirando, respirando e sentindo que cada vez mais você está diminuindo, até que você se desprende totalmente do corpo e se percebe parte íntegra com todo o universo. Neste momento você é o universo, este grande universo.
E aí você sente paz, tranquilidade. Você percebe que absolutamente nada pode mudar o seu estado vibracional. A leveza que você adquiriu, que você conquistou. É aí onde você se sente completo e totalmente conectado com o todo. Respira essa informação. Deixa ela vir. A sensação de ser completo. A sensação de estar na fonte. De ser a fonte. De sentir a fonte. Respira. Vai se conectando. Eu sei que aí, onde você está agora, você não consegue pensar em absolutamente nada, porque aí você já tem tudo o que precisa. Aí já está tudo manifestado. Você precisa apenas contemplar aquilo que já foi criado por você. Então sinta essa vibração. Deixe vir para o corpo a sensação de ser a plenitude, de ser completo, de ser amor. Respira. Se enche desse estado de graça, de completude, de expansão e contração, do grande Om. Sinta essa energia fluir através dos seus poros, da sua pele. Sinta essa sensação na pele de ser, pertencer ao todo. Essa sensação de ser a realização de tudo o que se sempre sonhou e além. Respire e se familiarize com essa energia que é sua, é natural sua, é intrínseca sua, é verdadeiramente essencial. Sinta, traga para o agora a certeza de que você já tem tudo aquilo que deseja, que sonha, que você já é aquilo que tem idealizado para se transformar. Sinta, receba essa nova consciência, essa nova energia em você. Respira. E agora eu quero que você fique aí em silêncio, apenas contemplando sua criação. Sorria para você, comemore,
Como é estar diante daquilo que você mais deseja? Qual é a sensação da realização do sonho que sua alma deseja? Como é que está vibrando aí dentro de você, nesse macrocosmo? Agora chegou a hora de retomar a consciência. Então você vai perceber que você vai expandindo devagar, mais e mais e mais, até que você chega ao seu tamanho original, aí, no todo. E você percebe a presença de um outro você. Esse outro você está muito diferente. Ele se sente feliz, realizado. Ele está muito empolgado e animado para te contar coisas. E ele fala para você agora como foi que ele conquistou aquilo que você tanto deseja. Quais foram os caminhos. Ele vai mostrar através da sua intuição, dos seus sonhos, de alguma mensagem que venha intuindo a partir de agora quais são os caminhos que você deve seguir. Sente essa vibração, sente esse poder, esse magnetismo em você. Ele está olhando nos seus olhos e através dos olhos dele você consegue sentir essa vibração magnética, atrativa. E você sente como um imã atraindo muitas oportunidades para além da sua imaginação, para além do seu desejo. E ele, sem uma palavra, apenas olha nos seus olhos. E através dessa força mental, ele vai te direcionar a partir de agora. Então, receba a orientação do seu eu do futuro, do seu eu que já sabe o caminho e as escolhas necessárias. Então agora a gente vai se despedindo dele, vai agradecendo essa força. Respirando. E quando estiver pronto, você vai trazendo a sua consciência para cá, de volta para cá. Vai mexendo os pezinhos, as mãozinhas. Vai se conectando com você mesmo, com agora, com a fisicalidade. Então nessa frequência de olhinhos abertos, mas não desconectados, eu desejo que você tenha uma boa noite e que a partir de agora
comece a estar atento aos sinais do seu eu quântico, do seu eu do futuro. Eu agradeço profundamente a sua sagrada energia e sua companhia, a permissão de estar aqui comigo. Agradeço a fonte, criadora de tudo a toda a minha espiritualidade que me rege, aos meus ancestrais que me guiam. E assim eu me despeço, deixando vocês com essas energias. Reia, meus amores! Até amanhã! Amanhã tem Eu Crio a Partir de Mim. Vamos juntos. Beijo. Tchau, tchau.